Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo faremos uma nova revisão, dessa vez com o tema equações. Então vamos lembrar sobre equações? Vamos lá! Então, pessoal, o que é uma equação? Uma equação é uma sentença matemática que possui uma igualdade e pelo menos uma incógnita, ou seja, quando temos presentes uma expressão algébrica e uma igualdade, né? Basta nós termos uma expressão matemática que tem uma incógnita, seja x, y, z, e pelo menos uma igualdade. Então, vamos lá. Exemplos. O primeiro exemplo é 5t menos 9 igual a 16. Então, temos uma igualdade e uma expressão algébrica, onde essa expressão algébrica contém pelo menos uma incógnita, a saber, o t. Então, essa expressão, essa equação, ela possui uma incógnita. Vamos a outro exemplo. A equação algébrica 5x mais 6y igual a 1 é uma equação, porque nós temos uma igualdade e temos pelo menos, né, uma incógnita. Nesse caso, nós temos duas incógnitas, a incógnita x e a incógnita y. Então, essa é uma equação que possui duas incógnitas. Vamos a um terceiro exemplo. Bom, temos uma outra equação. Por quê? Nós temos expressões algébricas e uma igualdade. As expressões algébricas, né, que envolvem essa equação possuem três incógnitas, a saber, t, z e x. Então, essa é uma equação que possui três incógnitas. Bom, dado que é uma equação, nós agora veremos o que são as equações polinomiais. Então, para falar das equações polinomiais, primeiro devemos saber o que é um polinômio. Um polinômio ele é caracterizado por uma expressão algébrica que contém um mesmo tipo de incógnita. Então, vamos ver o que significa isso através dos exemplos. Então, quando nós temos essa primeira expressão, repare, ela tem uma mesma incógnita, que é o t. A única coisa que é modificado são os expoentes das potências de t. Porém, a definição é fiel ao exemplo que diz que é um polinômio por ter uma mesma incógnita, então o mesmo tipo de incógnita. Então vamos a um segundo exemplo. Bom, nesse segundo exemplo nós temos que
O x é a única incógnita e é do mesmo tipo da expressão. Portanto, nós temos a caracterização de um polinômio. Outro exemplo. y² menos y menos 1. Temos uma expressão algébrica com uma mesma incógnita, uma incógnita de mesmo tipo. Porém, como no exemplo 1, temos a mesma incógnita duas vezes aparecendo na expressão como potências, mas de expoentes diferentes, o que não deixa de caracterizar a expressão como um polinômio. Bom, dito isto, vamos à definição de equações polinomiais propriamente dita. Então, o que seria uma equação polinomial? Quando nós inserimos uma igualdade, ou seja, o sinal de igual nessas expressões que nós acabamos de ver, obtemos equações polinomiais. Ou seja, inseri o sinal de igual, coloquei uma outra expressão, seja numérica ou algébrica, do outro lado da igualdade, temos a caracterização de uma equação polinomial. Então, vamos aos exemplos. Bom, tomando a primeira expressão, o primeiro polinômio, né, do exemplo anterior, igualando ele a zero, temos aqui uma equação polinomial, né? Uma mesma incógnita, uma incógnita de mesmo tipo e uma igualdade. Equação polinomial. E, né, a característica, né, dessa equação polinomial é que ela possui coeficientes, né, que acompanham as incógnitas. Então, nós definimos esses números, né, como coeficientes da equação polinomial. Então, 6, 5 e menos 5 são coeficientes desta primeira equação polinomial. Então, se nós tomarmos o segundo exemplo anterior e colocarmos, ou inserirmos um sinal de igualdade, né, o sinal de igual, nós novamente teremos uma equação polinomial cujos coeficientes são 9 e menos 9. Então, 9 e menos 9 são coeficientes dessa equação polinomial. Tomando o terceiro exemplo que vimos anteriormente, temos novamente uma equação polinomial se inserirmos o sinal de igual, né? Nesse caso, nós temos que os coeficientes são 1, menos 1 e menos 1. Por quê? 1 vezes y² e y² são termos equivalentes. Então, se eu multiplicar o y² por 1, não vai fazer diferença, eu vou ter o mesmo termo. A mesma coisa, o y. Então, logo, os coeficientes dessa equação são 1, menos 1 e menos 1. Então, esses são os exemplos de equações polinomiais. Então, agora falaremos sobre o grau de uma equação polinomial. Então, o grau de uma equação polinomial é dado pela potência de maior expoente que possui
como base uma incógnita que contém coeficiente diferente de zero. Então, se você tem a sua incógnita, basta observar qual das incógnitas tem um expoente maior. Observou, o expoente é o maior de todos, este expoente ele determina o grau da equação polinomial. Então, vamos aos exemplos. Então, o primeiro exemplo do conteúdo anterior é o mesmo, né? É uma equação polinomial cujo grau, né, é a potência que tem a base como incógnita e o expoente o maior, né? Qual é a incógnita que tem o maior expoente? É essa daqui, o t ao cubo. Então, essa equação polinomial é de grau 3, né? É uma equação do terceiro grau. Exemplo 2. 9x menos 9 igual a zero. Então, o x, né, é a única incógnita do exemplo, da equação polinomial. Porém, x elevado a 1 é o mesmo que x. Logo, essa equação polinomial é a equação de grau 1. Então, vamos ao terceiro exemplo. Então, nós temos y² menos y menos 1. Qual é a maior potência dessa equação polinomial cuja base é uma incógnita, né? Qual é a potência cuja base é uma incógnita de maior expoente? Bom, no caso, y². Então, nesse exemplo, y² menos y menos 1 igual a zero é uma equação polinomial de grau 2 ou do segundo grau. Bom, dito isto, dado este conteúdo, vamos falar agora das equações polinomiais do primeiro grau. Então, uma equação polinomial do primeiro grau é aquela da seguinte forma: ax mais b igual a zero, onde o a, que é o coeficiente que acompanha o x, ele tem que ser diferente de zero. Então, essa é uma equação polinomial de primeiro grau. E nós vamos trabalhar daqui por diante com essas equações, com esse tipo de equação que é chamada equação polinomial do primeiro grau. Então, vamos ver como resolver uma equação polinomial do primeiro grau. Então, vamos ver como se resolve uma equação polinomial do primeiro grau através dos exemplos. Então, primeiro exemplo, x menos 1 igual a zero. Então, eu preciso saber um número que menos 1 é igual a zero, ou seja, resulta em zero. Quanto menos 1 dá zero? Então, a resposta para essa pergunta é o número 1. Se eu fizer 1 menos 1, isso dá zero. Logo, o x é igual a 1. Exemplo 2. 2x mais 1 igual a 5. Então, eu quero saber que número que multiplicado por 2, depois com o resultado eu somo 1, isso resulta em 5. Bom, a resposta para essa equação é o número 2. Por quê? 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, logo, x igual a 2.
Vamos a mais exemplos. Bom, ao resolvendo as equações polinomiais do primeiro grau, algumas equações são simples e a gente consegue estipular e inferir os valores, o qual x satisfaz a equação. Porém, em alguns casos, fica difícil essa inferência do valor, né? Prever esse valor de tal forma que a gente consiga achar a solução e o valor de x. Porém, nós podemos utilizar uma técnica, para resolver esse tipo de equação. Né? A técnica, a primeira que eu vou comentar, ela é baseada em uma balança. Então, vamos supor que esse sinal de igual ele representa uma balança. Então, tanto esse lado da balança quanto esse lado da balança estão equilibrados. O que eu preciso fazer é isolar a minha incógnita x para eu encontrar o seu resultado. Logo, eu preciso passar os termos numéricos desse lado para o outro lado, ou seja, tirar os termos numéricos do lado esquerdo e transferi-los para o lado direito. Então, o menos 2 que está desse lado, eu preciso passá-lo para o outro lado da balança. Para isso, eu tenho que retirar esse menos 2 daqui. Para eu tirar esse menos 2, anulá-lo desse lado da balança, o que eu preciso fazer? Para anular esse menos 2, eu preciso somar 2. Por quê? Menos 2 mais 2, 0. Então eu consigo anular o menos 2 desse lado da balança. Mas, se eu adicionei 2 desse lado da balança para eliminar esse menos 2, eu tenho que somar 2 do outro lado. Então, logo, nós temos que a balança equilibrada desta vez tem a cara 5x, menos 2 mais 2, 0, não vou escrever. Do outro lado, 18 mais 2, 20. Bom, a incógnita x está quase isolada. Precisamos retirar o 5. Para retirar o 5, o que eu posso fazer? Eu posso dividir o 5 por ele mesmo, porque se eu fizer isso, 5 dividido por 5 vai resultar em 1. 1 vezes o x é o próprio x. E eu consigo, assim, isolar a incógnita x. Então, vamos a este passo. Então, eu vou dividir o 5 por 5. Mas se eu faço isso de um lado da balança, eu preciso fazer isso também do outro lado da balança. Então, se eu estou dividindo deste primeiro lado, eu tenho que também dividir do outro lado da balança por 5. 5 dividido por 5, 1 vezes x. 20 dividido por 5, 4. Então, eu tenho que 1 vez o x é igual a 4. Só que 1 vez o x é o próprio x. Logo, obtemos o resultado da equação, que é x igual a 4. Então, descobrimos que a incógnita nesta equação ela tem valor 4 unidades. Então, esta é uma maneira de se resolver uma equação do primeiro grau. Tem outra maneira? Sim. Vamos vê-la agora. Então, tomando de novo 5x menos 2 igual a 18, nós podemos transferir os valores de um lado para o outro da minha equação através da noção de operações inversas. Então, o que são as operações inversas? Somar, o inverso de somar é subtrair. Então, o inverso de mais será menos. E vice-versa. Se eu tenho menos, o inverso de menos será mais. Se eu estou multiplicando, a operação inversa à multiplicação é a divisão. Então, se eu estou com o sinal de vezes, eu vou trocar pelo sinal de multiplicação. E vice-versa. Se eu tenho o sinal de divisão, eu vou trocar
pelo sinal de multiplicação. Então, aqui eu quero passar o menos 2 para o outro lado da igualdade. Ele está com o sinal menos. Menos 2 está subtraindo, né, o termo 5x. Então, eu vou passar ele para o outro lado com a operação inversa, que é a de somar. Então, tirei o menos 2 daqui, passei para o outro lado da igualdade com a operação inversa, a qual eu estava realizando em conjunto com a incógnita x. Então, 18 mais 2, 20. O 5, ele está multiplicando a incógnita x. Então, a operação inversa à multiplicação é a divisão. Então, se eu tirar o 5 daqui e passar para o outro lado, eu tenho que passar o 5 dividindo. Então, eu tenho 20 dividido por 5. 20 dividido por 5, 4. Logo, x é igual a 4. E assim, fica aqui a nossa revisão sobre equações. No próximo vídeo eu vou tratar com vocês alguns exercícios sobre a resolução de equações do primeiro grau. Valeu, galera! Até o próximo vídeo.